Que o seu dia seja ricamente abençoado. Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje, a gente tem em mãos um material que, para mim, foi simplesmente fascinante. Ele vai, assim, direto ao coração do que significa a jornada espiritual cristã. Nós estamos nos baseando em alguns textos do segundo capítulo de um livro chamado Discipulado Começa com Contemplação, do autor Samuel Whitefield. E é um texto que realmente nos convida a repensar, sabe? A repensar a base da nossa transformação. Exatamente. A ideia central, e é isso que a gente vai explorar hoje, é bem ousada. A de que a verdadeira mudança espiritual, ela não começa com argumentos melhores ou mais informação. Nem com esforço de vontade, né? Não. Começa com algo que o autor chama de contemplar. Contemplar a beleza de Jesus. Parece simples, mas as implicações disso são, nossa, enormes. E para nos guiar nessa ideia, o livro não começa com uma teoria, algo abstrato. Ele nos joga direto na vida de uma figura que todo mundo conhece, mas talvez não por esse ângulo, o apóstolo Paulo. Isso. Ele é apresentado não como um personagem histórico distante, mas como um protótipo, um modelo. Aham. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. A primeira ideia que o autor lança é que a vida de Paulo, como está lá no Novo Testamento, não é só um registro histórico, é um padrão, um modelo pra gente. Isso já é um conceito bem forte. É forte, mas por que Paulo? Por que não Pedro ou João, o discípulo amado? Então, e é aqui que o ponto me pegou de verdade. A gente tende a idealizar os discípulos originais, né? Aqueles que andaram com Jesus, que ouviram ele. Claro, contato físico, isso. Mas o autor sugere que essa idealização pode acabar criando uma distância. Ao focar em Paulo, o Novo Testamento está nos dando um modelo muito mais próximo da gente. Mais acessível. Exato. É como se dissesse, olha, a sua jornada, que começa sem a presença física de Cristo, é a jornada padrão, e ela é tão válida e poderosa quanto a deles. Faz todo sentido. Então, o que torna Paulo tão parecido com a nossa experiência? O livro destaca 3 pontos que são cruciais. Primeiro, Paulo era um inimigo da fé. Ele não era um curioso, um buscador. Ele era um perseguidor, alguém que respirava ameaças e morte. A resistência total. Isso. Segundo ponto, ele nunca encontrou Jesus histórico. Nunca comeu com Jesus, não ouviu o Sermão do Monte pessoalmente. O encontro dele foi com Cristo ressuscitado, o que é exatamente a nossa realidade. Nenhum de nós conheceu Jesus fisicamente. Exato. E o terceiro ponto é que o ministério de Paulo foi, na maior parte, entre os gentios, fora de Israel. De novo, esse é o contexto da igreja hoje. Uhum. Então, quando você junta esses 3 pontos, resistência, ausência de contato físico e ministério gentil, a vida de Paulo vira um espelho da nossa. É por isso que o Espírito Santo, segundo Whitefield, deu tanto espaço para ele. Ele é o nosso protótipo. É uma virada de perspectiva e tanto. E o autor vai além. Ele estende essa ideia de protótipo para o livro de Atos inteiro. Sim, ele diz que Atos não é só um diário da igreja primitiva. É um vislumbre da igreja vitoriosa do fim dos tempos, quase como um trailer do que está por vir, uma leitura profética da história. E essa ideia do protótipo é a chave para tudo. Porque se Paulo é o nosso modelo, a pergunta é, como a jornada dele começou? O que deu o pontapé inicial? Ok, então se o modelo é Paulo, a pergunta é essa. Como tudo começou para ele? Se não foi com o argumento, foi com o quê? O livro nos leva direto para a estrada de Damasco. E a descrição é muito intensa. Ele não estava indo para um debate. Ele estava com cartas para prender pessoas. Ele estava no auge da convicção dele, sabe? Totalmente certo de que estava servindo a Deus ao destruir a igreja. E é nesse momento que a realidade o atinge. Uma luz do céu. Uma luz mais brilhante que o sol. Ele cai, fica cego, desorientado. E aí, a voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe o que mais me impressiona nessa cena? É o colapso total do sistema de Paulo. Ele tinha todas as respostas teológicas. Era o melhor aluno do maior mestre. Era o cara... E, de repente, no chão, cego, a única pergunta dele é: quem és tu, Senhor? Isso é de uma humildade brutal e instantânea. É exatamente aí que o autor quer chegar. Pensa no peso dessa pergunta.
Paulo podia dar uma aula sobre Deus. O cérebro dele estava tipo lotado de informação teológica correta. Sim, com certeza. Mas no momento em que ele tem um vislumbre, uma contemplação da glória de Deus na pessoa de Jesus, todo aquele conhecimento se mostra insuficiente. Ele percebe que não conhecia a pessoa por trás da doutrina. É a diferença entre saber sobre alguém e conhecer alguém. Eu posso ler uma biografia, saber todos os fatos, mas não significa que eu conheço a pessoa. Precisamente. E a grande tese aqui é que a conversão de Paulo não veio de um argumento melhor. Ninguém venceu ele num debate. Ele foi, nas palavras do autor, capturado pela beleza. Uau! O único momento de revelação fez o que anos de estudo não fizeram. Transformou o coração dele, de forma imediata e para sempre. Ele foi transformado ao contemplar. Isso leva a uma reflexão um pouco incômoda que o livro propõe. Se a experiência de Paulo é o padrão, o que isso diz sobre o nosso jeito de evangelizar hoje, que é tão focado em programas, informação? É uma provocação que mexe com a gente, né? O autor lança a pergunta de forma bem direta. Quantas pessoas em nossas igrejas receberam informações sobre Deus, mas se realmente contemplassem a pessoa de Jesus, também poderiam clamar: quem és tu? Nossa, isso é forte. Isso nos força a perguntar se a nossa fé é um checklist de doutrinas que a gente assinou ou se é o resultado de um encontro real. Um encontro com uma pessoa que nos cativou. E esse encontro, essa contemplação, foi mais complexa do que parece. O autor diz que não foi só uma luz e uma voz. Tinha duas revelações acontecendo ali naquela pergunta. Sim, essa é uma das partes mais ricas da análise. A pergunta foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse pronome, me, é a chave de tudo. A primeira revelação, a mais óbvia, foi sobre a beleza e a glória de Jesus. O Senhor, que Paulo não conhecia, era o Messias. Ele viu a majestade de Cristo. Ok, essa é a primeira parte. E qual foi a segunda revelação contida nesse me? A segunda foi sobre a beleza e a glória da igreja. Ao dizer "por que me persegues", Jesus estava se identificando de forma inseparável com aquele grupo que Paulo caçava. A dor deles era a dor dele. Exatamente. Perseguir a igreja era literalmente perseguir o próprio Jesus. Uau! Então a pergunta de Paulo, quem és tu, era dupla. Ele estava perguntando sobre a identidade daquela figura gloriosa e, ao mesmo tempo, sobre a identidade daquele povo que ele achava que era uma seita. Isso. Ele teve um encontro com a glória de Jesus e, no mesmo instante, com a glória do povo de Jesus. E o autor é muito enfático nisso. Um evangelho que separa essas duas coisas é incompleto. Não dá para ter um sem outro. Não dá. Uma visão de um Cristo glorioso, mas desconectado do seu corpo na terra, não é o evangelho bíblico. E uma visão da igreja como uma simples organização, sem a glória de Cristo nela, também não é. E essa dupla revelação o capturou de tal forma que o perseguidor virou o maior defensor. A fonte da perseguição dele se tornou a fonte da paixão. E essa transformação nos leva à próxima distinção que o livro faz, que é entre razão e revelação como base da fé. Mas espera um pouco. Se a fé não se baseia na razão, mas na revelação, isso não abre a porta para o subjetivismo? Como a gente pode ter certeza de que uma revelação é genuína? É uma pergunta excelente. E o autor toma cuidado com isso. Ele não está defendendo uma fé irracional. A apologética, a defesa da fé com a razão, tem seu lugar. A Bíblia diz para a gente estar preparado para dar a razão da nossa esperança. Pois é. O ponto não é eliminar a razão, mas entender o papel dela. A razão pode remover barreiras, esclarecer coisas. Ela pode levar uma pessoa até a porta, sabe? Mas ela não tem o poder de fazer a pessoa entrar. Então a razão limpa o caminho, mas a revelação transforma o coração. Isso. A conversão real, segundo Whitefield, acontece quando o Espírito Santo abre os olhos do coração para que a pessoa contemple a beleza de Cristo. A maioria de nós não vai ter uma experiência como a de Paulo, com luz e voz. Claro, não tão dramática. Mas o mecanismo interior é o mesmo. É uma revelação da beleza de Jesus que nos cativa de um jeito que meros argumentos não conseguem. E essa experiência foi o motor de todo o ministério dele, né?
Com certeza. É por isso que, anos depois, ele escreve aos Coríntios: "E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, somos transformados na sua mesma imagem, de glória em glória." Note a ordem. A transformação é o resultado do contemplar. Não é ao contrário. A gente não se esforça para ser melhor para então poder ver a Deus. A gente o vê, e essa visão nos transforma. A contemplação é a causa, não a recompensa. Exatamente. E para amarrar tudo, o autor termina dizendo que isso não é uma teologia inventada por Paulo, ele chama isso de um padrão antigo. Antigo como? Tão antigo quanto o Jardim do Éden, onde a humanidade vivia na presença de Deus, sendo transformada por ela. É um padrão que os apóstolos entenderam, sobre o qual construíram a igreja e que talvez a gente precise redescobrir hoje. Então, o que fica claro é a provocação do autor para a gente reavaliar o ponto de partida da nossa jornada. A questão não é você concorda com estas doutrinas, mas sim você já viu. Você já contemplou a beleza de Jesus e a glória do seu povo. É uma mudança de paradigma, de um cristianismo baseado em informação para um baseado em contemplação, de um foco em estar certo para um foco em estar apaixonado. E isso levanta uma questão final que a gente pode levar conosco. O autor sugere que talvez a gente tenha se desviado desse paradigma da contemplação, o que significaria na prática para uma pessoa ou para uma comunidade retornar intencionalmente a esse foco. O que a gente mudaria nas nossas práticas, nas reuniões, na vida pessoal? Uma reflexão poderosa e, eu diria, essencial para os dias de hoje. Sem dúvida. E olha, há muito mais para explorar nestas ideias. No nosso próximo encontro, vamos continuar a análise deste livro fascinante de Samuel Whitefield. Será um prazer continuar essa conversa. Que Deus abençoe todos os ouvintes.